Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 31 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, tudo bem, fevereiro tem 28 e naturalmente ele é mais curto que qualquer outro mês do ano, né? Pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui em Porto Alegre. Não sei porque nos dias pra cá a minha cabeça tá ficando em cima desse quadradinho aqui. Eu acho que quando o meu suporte caiu, eu devo ter errado o ângulo aqui. Mas enfim, vamos tentar ajeitar aqui. Esse é o de menos, né? Vamos combinar? Bom, no calendário, fevereiro sempre será o menor dia do ano, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui tem 28 dias. Deixa no comentário aí quantos dias tem fevereiro aí na tua cidade. Então, naturalmente, a sensação é que ele é mais curto e mais rápido, né? Mas de fato, hoje é dia 21 e eu tava tomando banho agora de manhã antes de sair e tal, aquela coisa toda. Eu pensei, pá, mas já é 21, graças a Deus. Ou não, 7h80 pra onde? Otto, buscar família Gonçalves Carneiro, 3 km, não. Tô só no Comfort. Ó, 698, vou buscar na Cavalgada, deve ser no Zafari, sem surpresa, não quero surpresa agora. Pensei, já é 21, graças a Deus, né? Ou não? Será que vai melhorar em março? Teve um comentário de um colega no vídeo de ontem, que eu tava olhando agora de manhã também, que disse que tá com saudades de janeiro. Não, de janeiro eu não tenho saudades. Eu tô com saudades de dezembro, eu tô com saudades de novembro. De janeiro eu não tenho saudades, de jeito nenhum, né? Fevereiro começou mais ou menos, aí teve aquela semana tórrida de calor, que foi boa a semana. E essa semana tá assim, ó, uma das piores aí. Talvez pior que algumas semanas de janeiro, né? Ou talvez que tenha pior que todas as semanas de janeiro. Enfim, cheio de enrolação já de partida. Mas ainda temos mais uma semana inteira de fevereiro. Final de semana que vem, dia 28 é sexta, se não me engano, né? Daí começa o carnaval. Depois sim, tudo deve voltar à sua normalidade. Patati, patatá. Vou ter que escolher algum tururu para sair aqui do Rio Grande do Sul. Eu esqueci de comentar no vídeo de ontem. Aliás, eu esqueci de finalizar o dia de ontem, o vídeo de ontem. Eu esqueci, assim, eu apeguei na minha memória que eu tava gravando. E quando eu cheguei em casa eu pensei, putz, não gravei. Quase me sentei no meu sofá e eu pensei, vou dar um takezinho aqui pra dar satisfação pros guris. Eu disse, não, eu acho que não precisa, eu acho que o recado tá dado, né? O fato de eu não finalizar e abortar assim, como quem vai à merda, eu acho que eu passei justamente o recado do que foi o dia de ontem, né? Mas o que eu ia falar sobre isso, tio? Não consigo, né, Moisés? Ah, sim, ontem durante o dia, enquanto eu estive com o X desligado, não tocou Comfort. E o tururu do X, que estava acontecendo na quarta-feira, tururu do X com o X desligado, que estava aparecendo na quarta-feira, ontem não estava aparecendo. Então ontem, quando estava com o X desligado, não é que eu não tocava nada, mas demorava 5, 7, 8, 10 minutos para tocar, né? E eu fiquei esperando. Ontem eu não tive estômago para digerir aquele X. Agora, quando liguei o aplicativo, só com o Comfort ligado, como eu estava desde ontem, começou a vir os tururu X. Ou seja, voltou. Eu achei bom isso. Na real, eu achei bom aparecer os tururu do X quando eu tô com o X desligado. Primeiro, não vai afetar minha taxa, não, que eu me importe com isso. Segundo, me dá mais opção, daqui a pouco eu pego uma oportunidade, né? De repente uma corrida para uma ponta que me interessa aí e tal, aquela coisa toda. Então, isso aí eu gostei. Ontem eu pensei, o estagiário pisou na bola, vi que os guritão curtiram e tirou fora. Hoje voltou. Então eu não sei qual é a situação, não sei se agora vai ser assim sempre, o tururu vai aparecer independente da categoria que tá ligado ou não. Sim, porque até no modo pet, que é quando eu vou parar para ir no banheiro e tal, eu deixo tudo desligado, só o pet ligado, porque não toca pet, o pet direto ali, dificilmente toca, né? Até ali no modo pet os tururu do X eles vêm valendo, sabe? Então, eu não sei.
Vamos ver agora nos próximos dias o que vai acontecer. Eu sei que agora tá aparecendo os tururu aqui um em cima do outro, e eu preciso dar uma analisada ali pra me movimentar. 11h36 já, assim, falando com vocês há 5 minutos. Ó, mais um tururu agora, vou dar uma espiada, ver se consigo alguma coisa, eu não sei pra onde. Na verdade, eu não sei pra onde eu quero ir. Na verdade, eu quero voltar, dar uma resinha e voltar pra casa. Vamos lá então, mais 3 minutinhos. Veio uma 20 pilas aqui de X, no tururu mesmo. Dá pra... Só dizer centro histórico, deve ser Borges com salgado. Tudo fácil, né? O pessoal não sabe pra onde ir, coloca centro histórico e o PIN dá lá na esquina da Avenida das Borges de Medeiros e Salgado Filho. O Waze não funcionou aqui, não sei se é o calor. Mas enfim, eu sei o caminho. É ali na Monte Cristo, número 650, pegar o Diógenes. A primeira viagem do dia de hoje, então. É isso. Sexta-feira quente, parece que eu fazia perto dos 30 graus ou mais, bobear. Pouquíssimas nuvens no céu. Pouquíssimas nuvens no céu. Pra cima deles, patati patatá e ferro nelas. Vai, Gaspar! Antes de mais nada, assim como quem vai à merda enquanto eu busco o Diógenes, mandar um abraço pro Eduardo. Acho que é um carro ou é um Fiesta vermelho. Redzinho, Fiat. Forte. Não vamos se entregar, né? Não vamos se entregar que tá ficando velho e não sabe mais nome de carro. Tava ali pra acessar a Vicente Monteja, naquela lombinha que vocês estão acostumados, depois do Vai Gaspar que eu dei o grito ali. Passou ele, me buzinou, pipipi, parou num recuo ali, me esperou eu fazer a conversão, parei, cumprimentei o cara. Eduardo, viajando e farofando o perfil dele lá no Insta. E já vou adiantar aqui, um dos meus 5 novos membros de ontem pra hoje. Sim, nunca antes na história desse canal eu recebi tantos membros em pouco tempo, né? É membro entrando que não para mais. Inclusive tem uma pegadinha lá, que o espertinho trocou o nickname pra ver se eu caía. Não caí ainda, mas vou fazer de conta que vou cair só pra fazer, pra dar jus à piada, né? Mas voltando pro Eduardo, então, o Eduardo tornou-se membro também anteontem, com certeza depois do meu almoço, porque eu sempre quando eu vou almoçar eu dou uma olhadinha pra atualizar vocês. E então foi depois do meu almoço do dia de ontem. E quando eu esqueço eu aviso. O Eduardo esteve viajando, ele mandou uma mensagem esses dias no Instagram, trocamos uma ideia, conversamos e tal. Ele esteve viajando pela Argentina. Que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo, pra um dia poder viajar também pela Argentina. Meu sonho é Brasil. Eu quero Brasil de cabo a rabo, né? Literalmente de Corolla Cross. Mas enfim, o Eduardo, agora voltando, acordei, estou aqui na sinaleira da Vicente Monteja com a Rodrigues da Fonseca, né, em frente ao Super Hoffman. Vou ali buscar o Diógenes. Uma coisa de cada vez, né, Daniel? Então, teve esse buzinaço de partida já me deu uma motivada diferente. Isso é bom, eu gosto disso, eu gosto dessa abordagem, eu gosto. Fica à vontade, tá? E se um dia de passar por ti tiver meio borocochô, meio cara fechada, tá? Faz uma gritaria que com certeza pode ter certeza que não é contigo o problema. Se eu tiver de mau humor, irritado, com certeza não é contigo o problema. Então fica à vontade, né? Uma buzinada, faça uma gritaria e sempre que puder eu vou registrar aqui, né? E ele vem me seguindo ainda, ó. Eu acho que ele tá sem passageiro, penso eu, e não sei até onde ele vai, mas abraço, Eduardo. Agora tu veio, ó. Ó, ele? Bom, ele mesmo. Vamos lá. Registrado aqui então, primeira abordagem do dia e um dos meus 5, por enquanto, mais novos membros do canal, né? E agora estou chegando aqui na Monte Cristo e o rapaz ele continua me seguindo. Ele acha que eu estou esperando um lugar para conversar com ele, ou ele vai me stalkear. Vamos ver agora. Depois tu me conta aí, depois a gente conversa, Eduardo. Um abraço. Tem o botãozinho bloquear o usuário. Ah, coisa boa. Agora eu me senti 10% melhor que eu estava sentindo ontem. 10%, ó. Melhor. Enfim, não bloqueei ninguém ainda. Já fiz 2 corridas. A primeira do Diógenes. Primeiro, daria nota 1 pra ele naturalmente. O cara veio retrucando os comentários do pessoal do Bola. E depois lá pra tanto ele descansou de que eu não respondia. Ele porque não sei o que, os caras do Bola falando né, merda sobre futebol, mas enfim, eu gosto. E ele porque não sei o que. Daí lá pra tanto ele viu que ele não ia ter minha aderência. Ele começou a abrir
sei lá o que, o Instagram da vida, o YouTube, começou a ver uns videozinhos de futebol, por sinal ainda. Mas essa é uma viagem que, se eu bloquear ele, eu perco. E essa viagem da Monte Cristo às 11h30 da manhã pro Centro Histórico me interessa, né? Então nota 2 para ele sem bloqueá-lo. Esse vai ser meu critério até a partir de agora. Se eu repetirei a viagem, ou tenho desejo de, mas o passageiro for uma hora, nota 2. Agora, se eu quero que ele desapareça da minha vida, não tem dúvida em relação a isso, né? Mas só para lembrar e não passar batido, aqui no meu carro, todo passageiro entra com a nota 1 garantida, né? Tem que conquistar a 5. Perdi 18. Confesso para vocês que eu achei que fosse me sentir melhor quando bloqueasse meu primeiro passageiro. É como se eu tivesse feito isso várias vezes já, sabe? Nada mudou. Sabe o que eu estava pensando? Ontem, por exemplo, peguei uma nota 480 e daí eu bloqueei ela, entre aspas, né? Pra mim, pelo menos. Porque eu dei nota 1 pra ela ontem. E daí ela vai baixar de 480, né? Só falei matemática. Se a nota dela é 480, ela leva uma nota 1, ela vai baixar. Certo? Ou tô errado? E eu bloqueei ela. Por quê? Porque eu filtro as notas 4.8 plus, né? Pra cima. Só pego nota acima de 480. Então na prática eu já venho bloqueando passageiro faz muito tempo. Cada vez que eu dou uma nota 1 e baixo a nota do passageiro, e ele passa de 480 para 479, por exemplo, pra mim tá bloqueado. Mas agora eu usei a ferramenta do estagiário. Dei nota 1 pro Savéia que me esperou na calçada quase todo. Eu tive vontade de atropelar ela, mas eu percebi a ansiedade dela. Ela só queria embarcar. E ao contrário do que muitos fazem, me esperar dentro de casa, ela me esperou na calçada. Ela estava na calçada e quando eu tô chegando, ela se atravessou e ficou parada na frente. Peguei ela na João Pessoa. Só que ou eu atropelo ela, que foi o que eu tive vontade de fazer, dar ali no meio assim, ou eu tinha que pegar a faixa da esquerda para ela embarcar, para ela entrar e sim e tal. E daí eu fui e apertei ela assim na sarjeta. Eu fui pra cima, por cima devagarinho. Ela foi recuando e não subiu na calçada. E ficou ela apertada. João Pessoa, pessoal, tem um carro aqui passando aqui, ó. Eu não posso ficar dando mole, entendeu? O passageiro não se deu conta disso. E ela, ficou apertado, moço. A senhora tá me esperando no meio da rua, senhora. A senhora tá me esperando no meio da rua. Mas eu prefiro assim do que assado, né? Mas não foi por isso que eu dei notão pra ela. Eu dei notão pra ela só pra testar a ferramenta. Não fosse por isso, eu não teria dado notão pra ela. Mas vê, antipática na verdade, né? Mas não fez nada pra mim, tá tudo certo. E ainda tentou antecipar o embarque. Enfim, agora são 15 para 1 da tarde. Estou aqui no bairro do Maitá, Rua Engenheiro Alexandre Martins da Rosa, lá numa praça aqui, paralela com a José Luiz Filho. Ainda só de comfort. Os tururus estão aparecendo como se não houvesse amanhã. Estou fazendo de conta que não estou vendo, porque os tururus aqui vão estar chamando lá em Niterói para levar para Canoas por 7 pilas. Eu já sei disso, não preciso nem abrir para ver. Eu não comentei com vocês, aceitei ontem, era 15 para meia-noite. Tava finalizando a configuração do vídeo de ontem, quase jogando o celular de lado. E, né, eu chego um momento ali, depois que eu finalizo o vídeo, respondo os primeiros comentários do vídeo. Essa é a minha rotina. Eu chego em casa, não sei o que, subo o vídeo, configuro eles, lanço no TikTok também os takezinhos do dia, aquela coisa toda. Respondo os primeiros comentários do vídeo e jogo o celular de lá, não vejo mais, só no outro dia de manhã. Nesse momento assim veio a notificação do estagiário, senhor, tô mandando chamada com o aplicativo desligado a essa hora. Quem será que é? Uma reserva bem interessante, 27,70 das curtas, para pegar 5 para as 2 da tarde na Felicíssimo, aqui no bairro de Higienópolis ou São João. Bem desse ponto de vista, para levar para Ramiro Barcelos, ali no Bonfim, esquina com a Independência. Delícia de corrida, né? 27,70, problema o trânsito da hora. Já fiz na minha cabeça o trajeto. Benjamin Constant toda parada, Quintino Bocaiúva toda parada, 24 de outubro toda parada. Eu vou pegar a Guete, toda parada. Ou a Miguel Tostes eu posso pegar também, toda parada. Depois vou subir a Casimiro de Abreu, a pior de todas, toda parada, para finalmente chegar na Ramiro Barcelos, toda parada.
e largar o passageiro. Vai dar uma meia hora essa corrida. Vai dar 27,70, dá uns 3 ou 4 quilômetros. Então o estagiário provavelmente daqui a pouco já vai começar a me jogar só a corrida pra lá. Inclusive daqui a pouco já vou ligar X. Não, eu não vou ligar X, não por enquanto. Eu vou dar uma olhadinha nesse Sururu. Porque Comfort pelo jeito não vai tocar aqui, né? Reserva cancelada com sucesso. E dessa vez fui eu que fiz. E era 29 pila para 4 km. Ah, o Daniel cancelou uma viagem de 29 pila para 4 km. Sim, cancelei, só um pouquinho. Deixa eu pegar uma de 3 minutos aqui por 6,98. Então, Coronel as Costas aqui na Corte Real para levar para Barão. 3 minutos a viagem 698. O que acontece? Agora são 1h38, a reserva era para 5 para as 2. E eu tô aqui na Corte Real. O estagiário não me mandou para perto. Da Felicíssimo de Azevedo, lá no bairro São João, como eu comentei antes, onde eu tinha uma reserva de 29,93 para andar 4 km da Felicíssimo para Ramiro Barcelos. A viagem perfeita, né? Só que o deslocamento estava me dando 18 minutos para chegar lá agora, nesse momento. Ou seja, 18 minutos sem ganhar porra nenhuma. E depois mais, sei lá, uns 25 minutos para fazer essa corrida, porque é um dos trajetos de maior trânsito da Felicíssima até Ramiro Barcelos, esquina com a Independência. Ou seja, demora quase uma hora, ou vou baixar por baixo, 50 minutos para fazer 29 pila. Daí perde toda a razão, todo o sentido de ser, né? Cancelei, disse que não vou chegar a tempo. Agora pegar uma de 6,98 para 3 minutos. É só fazer as contas, pessoal. Não precisa de muito raciocínio. Não precisa de muito raciocínio. Tá ali ela, a Renata, me esperando já, ó. Atravessou a rua. E só para não passar batido, o estagiário mandou um puxão de orelha. 1 de 3. Uma viagem perdida recentemente, tem que definir o que é recentemente, né? Tem que definir o que é recentemente. Eu tenho um aviso de direitos autorais 1 de 3 no YouTube, por exemplo, desde 2017. Eu só posso violar 3 vezes os direitos autorais no YouTube. E desde 2017 está 1 de 3, ou seja, é para sempre, então, é só 3 vezes. Não vai renovar, não vou ter uma absolvição, enfim, não sei. Mas tá lá a mensagem. Viagem perdida recentemente. 1 de 3. Faltam 2 tracinhos em branco ali para serem preenchidos. Se eu preencher esses 3, eu vou perder acesso ao Uber Reserve. Enfim, até hoje eu fiz uma viagem maravilhosa de Uber Reserve. Foi aquela que eu peguei lá na Cristóvão, levei para Barão do Amazonas, por sinal. Teve a outra que eu ganhei 19 pila de cancelamento, foi sensacional também. Uma outra que eu perdi tempo pra caramba, que foi a primeira e única que eu tinha feito até pouco tempo atrás, que eu peguei lá na puta que pariu da Zona Sul e trouxe pra Zona Norte, que eu não lembro onde era. E tive uma frustração gigantesca com uma viagem para Gramado que foi cancelado, que foi o estagiário que cancelou em cima da hora. Na prática isso não muda a minha vida. Não muda a minha vida. Mas quando cai essas no colo do cara, se o cara tá perto é sensacional. Mas eu não vou ficar 18 minutos me movimentando para buscar um passageiro, para chegar lá, fazer uma viagem de 30 minutos para ganhar 30 pila, né? Se eu estivesse do lado, tudo certo. Mas, nada resolvido. Preciso ver os tururu aqui que não param, tô enlouquecido como se não houvesse amanhã. Passageiro se cagando. Falei pra ele ficar tranquilo, o problema vai ser quando tu entrar no elevador. Até lá nós vamos de boas. Quando chegar perto do Wi-Fi tu vai ver o sinal forte. Daí tu vai ver o que é contração, o que é o poder de uma contração. Ah, tá ruim esse preço aqui. Ah, não vou. Ah, não, mas tá valendo. Eu olhei o preço do diesel. 6,19, vai ter mais 4% da abastece aí. Vai dar uns 5,89, 5,90 mais ou menos, enfim, trouxe o pessoal, um casalzinho lá da Orla, tava passeando e o cara se cagou, tava se cagando aqui pra ter um Buna Farrapos. Agora vou parar aqui pra abastecer no Ipiranga. Tarde, amigo, sente comum, por favor. Oi? Sente comum. E vou ali no banheiro enquanto ele abastece. Se tiver vaga, vou parar ali no canto e vou almoçar depois. Agora me diz tu aí, como que um caminhoneiro de entrega, de transportadora, não tem um Waze?
Hoje em dia, o Waze, o Maps que seja, se tiver preguiça de criar uma conta no Waze, que é gratuito, não sei se tu sabe, mas o Waze é gratuito. Depois ele vende as tuas informações de navegação para os anunciantes para ganhar dinheiro e manter a plataforma funcionando. Vocês sabiam disso? Como é que eles vivem, né? Eles vendem nossos passo a passo. E os anunciantes depois ficam oferecendo coisa para nós. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Então aqui abastecendo, fazendo pagamento aqui e tal. O aplicativo do Abastece aí pra variar dando pau. É impressionante a raiva que eu tenho desse aplicativo, sabe? Eu tenho tanta raiva dele quanto eu tenho do estagiário. Mas deu tudo certo. E parou um caminhão de frete. Eu nem peguei a marca, a transportadora, mas não veio o caso. A crítica não é pra transportadora, é sim pro cara me perguntando onde fica vindo dos estados. 75 posto caminho do Golfo. Cara, só seguir aqui, vai ter uma curva lá adiante e tal, não sei o que, posto sim, tu vai ver, bem grande e tal. Eu disse, beleza, beleza. Mais ou menos uns 4 km da rodada, dá uma olhadinha no teu odômino e tal. Não, valeu, obrigado, Magrão. Eu olhei pro frentista, cara, como que ele não tem Waze? Né? O cara trabalha fazendo isso o dia inteiro. Será que ele passa o dia inteiro perguntando nos postos de gasolina onde é que chega nos endereços? Se fosse há 20 anos atrás eu entenderia. O cara chega numa cidade que não conhece, daí se informa no posto de gasolina, olha, como é que eu chego no endereço tal? Papum, já é, né? Que nem aconteceu agora, dei a morta pra ele, só segui aqui, papum, já é. Espero que eu tenha entendido, ele vai chegar lá. Como é que ele não tem o Waze? Como é que ele não tem o Maps? É assim que é nas sinaleiras, ó. Não dá pra esperar 2 segundos, que tá todo mundo dormindo, mexendo no celular. Enfim, tô indo aqui pegar no ponto dos BlaBlaCar, onde outro dia eu fui multado, inclusive. Acho que eu nem comentei, né? Foi no período que eu tava sabático ali, sem gravar. Deixei um passageiro no BlaBlaCar, parei no proibido. E o brigadiano, bem novinho, desses recrutas, sabe? Veio, me abordou, pediu minha identidade, minha habilitação no caso, e me multou. Demorou uns 4 meses pra chegar a multa. Até achei que não viria, mas veio faz umas 2, 3 semanas inclusive. Me multou, proibido, parece estacionar bem naquela curva ali, onde justamente o pessoal fica parado esperando na igreja da puta que pariu. Pegar ali viagem de 12 pila pra Azenha, General Caldwell. Eu almocei ali, não tinha vaga na sombra pra parar o carro. Tá quente hoje, tá bem quente. E tá na Zenha, eu acho, um lugar depois da sequência. Não tô com fome ainda, são 2h45 da tarde. Não tô com fome ainda, mas já tá na hora de comer, né? Já tá na hora de comer. Enfim, vamos dar. Vamos ver se eu continuo bom de memória então. Acabei de tentar decorar meus novos 5 membros para apresentar para vocês e agradecê-los pela parceria, pela confiança, pelo apoio principalmente ao canal Diário de um Uber através do Clube de Canais, né? Os novos 5 membros então de ontem para hoje. O primeiro, o Eduardo, do canal do perfil Viajando e Farofando, que me encontrou hoje de manhã, eu já citei. O segundo, e não menos importante, Rodrigo Tortato, voltou a ser assinante. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela tua parceria, pela tua confiança. Terceiro, e não menos importante, o Cleberson Schutz, acho que é isso. O Cleberson... agora que me dei conta, a Maria Leonora, que é a próxima. Sim, o casal, agora sim. Se não for o casal Maria Leonora e Cleberson Schutz, por favor me corrija, mas eu acho que só, não tô louco. Mas a esposa do Cleberson, que até então eu só sabia que é Maria Leonora, aliás, desculpa, a esposa do Cleberson, que até então eu só sabia que era Eleonora, porque ele me falou, mandou uma mensagem no dia, é a inscrita número 10.000 do canal. Lá em dezembro, lembra disso? Aquele dia que eu chorei falando do Jean, e hoje tá lá, batendo asas em São Leopoldo. O quarto e não menos importante, então, Maria Leonora. Eu acredito sim que seja um casal, né? Que se inscreveram, tornaram-se membros juntos. Obrigado, casal, valeu pela parceria. Outro dia o Cleberson mandou uma fotinho, que eu tirei uma onda almoçando no Zafari no dia que eu esqueci a pau, lembram? Brincando com uma aguinha da pedra, eu tirei onda, que só fosse influencer. E ele mandou uma fotinho deles na intimidade deles, de casa ali na janta.
Ele brincando aqui, a tua influência assim, olha só o que eu tô tomando hoje, pá. E era uma aguinha da pedra. Muito legal. Obrigado então ao casal. De novo, o Eduardo do Viajando Ferofando, o Rodrigo Tortato voltou a ser assinante. Valeu, brigadão. Clebson e Eleonora. E o engraçadinho, que pela piada eu já gostei, porque esse canal é debochado, esse canal não tem papas na língua, esse canal não tem vergonha, tá tudo certo, piadinha saudável. Ele trocou o nickname lá, talvez com o objetivo de me pegar. Não me pegou, amigão, mas eu vou te dar o prazer de anunciar o Pau Lavadinho. Vocês já escutaram falar na Pau Lavadão, né? Esses trocadilhos que o pessoal faz mandando comentário pro pessoal de podcast, locutor de rádio e tal, que tá no ao vivo ali e tal, tá só replicando, falando, não pensa no que tá falando antes, daí quando fala esses nomes criativos, Pau Lavadinho, então, tá? Esse é também um dos meus 5 novos inscritos, o membro Pau Lavadinho, junto com o Rodrigo, com o Cleberson, com o Eduardo e com a Maria Leonora. Sejam bem-vindos então ao canal Diário de Uber. Agora só falta você. Pau Lavadinho, eu só espero que tu troque teu... Já fez a piadinha, tá? Check na piadinha. Conseguiu? Agora troca o nickname, né? Pra que eu possa repetir teu nome em outras oportunidades, se houverem. Enfim, agora são 3h06, tô aqui numa sombra na Caldwell. Deixei a senhora na quadra de trás e parei na frente de uma vaga de garagem. Vou tentar almoçar agora, se vocês me deixarem. E depois lá no meio. Cara, é impressionante que o estagiário não cria vergonha na cara. Eu não sei onde vai chegar essa história, sabe? Sinceramente. Ele se aproveita que tem muito motorista novo que não sabe como é que funciona o esquema. E acaba fazendo... Olha que fusquinha bonitinha, ó. Azul calcinha, placa preta. Casal de velho dirigindo, ó. Só. Não, é 2 velhos, não é um casal de velho. Morreu. Olho grande, será? Não é olho grande, só tava admirando. Não morreu não. Enfim, eu tô com... Já comentei, né? Hoje eu tô com o Comfort ligado somente. E o tururu do X assim, ó, tá enlouquecido. Deixa que... Agora dá uma paradinha, por sinal, 13h30 da tarde. Essa semana, todos os dias esse horário tem sido limpo. É a hora de falar bobagem. Encher o vídeo de Murcília. Já tem mais 2 aqui, ó. Chegaram 2 novas solicitações, apareceu pra mim aqui, ó. Mas de 100 dá pra fazer uma tururu. Porque o estagiário, ele tá jogando sujo. Ele tá cagando pra todo mundo. Ele não quer saber se o passageiro tem pressa, se tem horário, se o motorista tem compromisso, tem conta pra pagar. E eu tenho uma impressão, uma vez o Jean falou isso aí, ó, e eu já passei por experiências que em alguns momentos, por algum motivo na lei, uma vontade, não faço a menor ideia, eu não consigo entender. A impressão que tem é que ele só manda corrida longe, mesmo estando em região movimentada. Por exemplo, uma vez eu estava lá no Travesseiro, acho que era naquela rua lá na Praça Arturo Rocha, ali na Arturo Rocha, naquela praça ali, e só tava tocando com X e Comfort, faz um tempinho isso já. O Jean falou esses dias que ele estava no centro, parecia que tinham colocado, que ele era uma formiga e que tinham largado um copo em cima dele e que só tocava a corrida fora do copo. Entenderam a relação? Só longe, pra te obrigar a rodar vazio e fazer a corrida, e os coleguinha pegar a corrida onde tu tá, pra fazer com que, parece que obrigando que a gente fique sempre rodando vazio, ou rodando muito vazio, distâncias longas, porque, não sei, eu tô divagando já, não sei. E agora eu parei aqui na Faria Santos, bairro Petrópolis, onde eu deixei o rapaz aqui, peguei lá na Getúlio depois que eu almocei. E daí começou a tocar tudo, tururu. Não tocou nem no Comfort por enquanto. Já tô falando com vocês há 2h30 e mais um minuto, acho que antes de começar a falar. Nenhuma Comfort tocou. O tururu não para aqui, ó. Tá vendo assim é 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Só que assim, essa viagem você tem que buscar 10, 12,
15 minutos. Eu fico pensando, não é possível que não tenha motorista no bairro Petrópolis às 13h30 da tarde disponível mais perto. Então a política que eu imagino, coloca o preço lá embaixo, o mínimo possível, e foda-se. E foda-se o resto. Passageiro que espere e motorista que aguente. É a única explicação que eu vejo. Foda-se o resto, motorista. Não interessa se o passageiro está com pressa, se tem compromisso, tem que pegar ônibus na rodoviária, tem que pegar avião no aeroporto, se tem horário marcado no médico. Eu vou pagar o mínimo possível. E ele que espere. Algum motorista que não entenda o que está fazendo na rua, aceite a corrida. E a gente fica aqui, eu fico aqui fazendo o quê? Passando raiva, perdendo tempo, falando bobagem, ficando mais velho. A ansiedade vem, e patati e patatá, dia após dia. Porque isso tem acontecido comigo. Eu não me permito, eu não consigo fazer essas coisas. Não consigo. E daí o que acontece? 2, 3, 7, 8. Anteontem eu fiquei 20 minutos naquele posto lá do Cascais, lembra? Falando com vocês. Gerou 2 takes gigantescos, por sinal. Outro dia em São Leopoldo. Outro dia em Cachoeirinha. Não tem mais lugar. Hoje no Petrópolis, ontem na Brino, lembra? Sempre mesmo horário. Porque não dá pra fazer o que tá acontecendo. Ah, Daniel, tu tem que ligar X, daí vai vir as pernas pra ti. Não, as pernas pra mim vai vir, mas vai ser a mesma categoria de corrida. Com gosto e com cheiro de merda. Com cheiro e com gosto de merda. É isso? Eu não sei onde nós vamos chegar com essa história. O estagiário tá tentando se fuder, ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Valendo. Não tinha passado por essa experiência nessa temporada ainda, após retorno das aulas. Se bem que agora a Dona Laura tá mentirosa. A Dona Laura tá mentirosa, mas a Mariante tá verdadeira. Gostei dessa. A Dona Laura agora tá mentirosa, mas a Mariante tá verdadeira. Trouxe a moça aqui para Florencio Garatuano, entre a Mostardeira e a Dona Laura. E o que acontece aqui na Dona Laura, que tá mentirosa agora, tá vazia. Mas o que acontece aqui na Dona Laura e na Mariante é algo inacreditável, o tamanho da babaquice e da bunda molice dos motoristas, né? São cenas no mínimo hilárias. Eu passo mal quando venho aqui. De novo, a Dona Laura tá mentirosa, tá vazia. Agora, a Mariante, quando eu subi agora, a fila tava lá embaixo no acesso dela lá na Casimiro, né? Arranque para. Daí logo assim, dei uma esticada de olho, assim, tinha 3 SUV na lomba. Pensa se elas conseguiam subir. Pensa se elas tinham noção de espaço, se elas conseguiam ficar, porque ali sobe 2. Dá, se combinar direitinho, todo mundo transa. Mas elas não conseguem, né, Moisés? Daí tentam se colocar para a direita, mas elas ficam comendo à esquerda, ou tentam se colocar para a esquerda. Daí chega lá em cima, na sinaleira com o carro mostradeiro, e daí a sinaleira demoradíssima, demora acho que 2 minutos fechado, até mais se bobear. E depois ela fica aberta acho que uns 15 segundos só. E quem disse que as SUV se movimentam? Bom, pobre da buzina do Gaspar, né? O Gaspar ficou rouco e a passageira não entendeu nada. Depois da terceira buzinada que eu dei ali, quando eu tava parado, que eu via que nada acontecia, eu dei uma risadinha e falei assim: moça, desculpa, mas só funciona assim. Ela disse: pois é, eu tô vendo, ninguém tá se movimentando nessa. Não, ninguém. Existe alguma coisa nessa região, um campo magnético, que as pessoas entram em um transe e perdem completamente o reflexo, a noção de direção, a noção de... sabe? Ficam todo mundo assim, ó, em câmera lenta. É inacreditável. E daí pra me ajudar, depois que eu consegui desvencilhar e entrar no Mostardeiro, eu vi que tinha um nego velho antigo da Cove, que eu acho que não é mais da Cove, mas é daquela turma. Eu disse: tá, eu vou atrás desse colega, esse colega 71 deve se ligar, deve
Deve fazer o movimento que eu espero que ele faça, né? E daí ele não deu pisca. Como ele não deu pisca na Mostardeiro, ali na faixa estando ele na faixa da direita, ele disse, não, ele vai passar reto pela Florêncio e vai descer a lomba. E eu peguei a direita e fui atrás dele para deixar a moça aqui na Florêncio Gartua, aqui nas minhas costas. E ele foi em câmera lenta, fazendo a volta. Ele chegou na Florêncio, ele parou ainda e foi, sem dar o pisca, em câmera lenta. Isso não é possível. Depois eu pensei, talvez não seja de colega esse carro, talvez a Cova tenha vendido. E agora quem tava dirigindo ele é um velho, literalmente. E daí fez um movimento de câmera lenta assim, ó, e parou justamente aonde? Aonde eu tinha que deixar a minha passageira. Daí eu larguei ela no meio da rua, puxei o freio de mão, liguei o alerta e disse, tá, desce aí mesmo, mas o negócio tá contra mim. Ela dava risada. Boa sorte, Daniel. Eu disse, não, tá tudo certo, isso aqui eu passo todos os dias há quase 8 anos, falei pra ela. Mas toda vez que eu venho aqui na Mariante da Dona Laura, parece que é a primeira vez. E eu não tinha passado por isso nessa temporada após o retorno das aulas ainda, não tinha vindo aqui, primeira vez. Só que, só para não passar a batida, a Dona Laura tá completamente mentirosa hoje. Hoje ela vai pra confusão. Primeiro bloqueio efetuado com gosto. Ah, Moins, que preguiça que me dá. Vamos dar 19 pila, 18,68 daqui pro Hospital Moins, que preguiça. Aqui do Salso, Rua Federico Guilherme. Deve ser uma das travessas ali que eu não... Federico Guilherme Gaelzer. Nunca fui nessa rua aqui. É aqui pra cima, no Salso. Acabei de trazer a do Fêmea, então, uma senhora, que eu perdi a razão na discussão, na gritaria, e eu no girateta. Infelizmente não filmei, mas como vocês podem perceber pelo meu semblante, né, estou aliviado. Por 2 motivos. Disse tudo o que queria dizer pra ela. E para muitos outros passageiros que não tiveram a oportunidade de escutar a minha voz, a minha boca. E no final dessa viagem, além de tudo isso, ainda bloqueei ela. E ela lá pelas tantas me disse que eu acho que nunca mais vou pegar corrida contigo. Mas é claro que não. É óbvio que não. Agora eu tenho o poder do bloqueio, senhora. Que poder do bloqueio, que não sei o quê, que eu vou reclamar, que eu vou te reportar. Sim, foi nesse nível. Exatamente nesse nível. Não sei o que será daqui pra frente. Veremos. Talvez este seja um dos últimos vídeos do canal Diário de Uber enquanto eu, motorista aplicativo na Uber. Talvez, né? Ou talvez o estagiário faça vista grossa e deixe passar batido. O que aconteceu foi que eu fui buscá-lo no Fêmea. E aí quando eu cheguei lá não tinha ninguém. Eu vi o PIN dela no meio do hospital, bem no meião do hospital. Mas bem no meião do hospital. E daí eu pensei em cancelar e ir embora. Uber Planet, não ganha nem a taxa, né? Eu disse, que merda. Caí na pegadinha do Planet, não vou ganhar nem a taxa. E fiquei ali passando raiva. Pra quem não sabe, na frente do Fêmea é proibido parar e estacionar. Tem uma placa bem na frente do hospital. Mas eu sei, os assassinos não multam ali. Eles fazem vista grossa porque é a área de embarque e desembarque do hospital. E seria muita filha da putagem se eles multassem, né? Mas o mínimo que eles tinham que fazer é tirar aquela placa de proibido, parar de estacionar e deixar só uma de proibido de estacionar, né? Mas eu sei disso, né? Aí nisso a véia tem razão, porque ela falou isso. É porque os assassinos não multam. Só que nesse ponto eu já tinha perdido a razão. Ela entrou no carro e disse, senhora, a senhora tá de sacanagem comigo, né? O que houve? Não sei o quê. A senhora pediu de dentro do hospital, me deixou esperando no proibido parar e estacionar, porque todo dia eu faço assim, porque tá muito calor, porque eu tava sentado dentro do hospital. Ou seja, ela só foi me dando motivos pra eu ficar inflado. E eu fui, e inflei. E foi uma discussão feia. E eu pensei, eu preciso descancelar essa viagem, deixar essa véia em algum lugar, não vou fazer essa corrida, eu tô criando provas contra mim. Fiz. Trouxe ela e tô levinho. Como há muito tempo não me sentia pelo bloqueio e porque eu consegui falar um monte de merda pra ela, que eu já deveria ter falado pra muitos passageiros e não tive oportunidade, querido. Cheguei nessa rua aqui, que é onde tem que buscar o Pedro,
Pra levar agora, tá lá ele, ó. Pra levar lá pro Hospital Moinhos. Mais um dia de derrota. Mais um dia derrotado. Mais um dia de raiva. Mais um dia de luta. Mais um dia abortado com sucesso. 10 para as 9 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. O estagiário não precisou nem me perguntar se eu estava afim. Quando me deu 20 pilas para vir ver o Dr. Barcelos, eu me agarrei 20, mas é tudo que eu preciso. Ir embora desse inferno, desse circo de horrores. É isso que virou esse trabalho, um circo de horror. Comecei a reparar a quantidade de carro que tem de motorista aplicativo. O estagiário dando risada na nossa cara. Não fechei porra nenhuma de meta, nem mini meta, nem macro meta, nem... E mais um dia vou voltar pra casa faltando dinheiro. Eu ainda não quebrei esse, pessoal, mas haverá sinais, né? É isso, essa piadinha, né? É isso, não tem mais nada que falar. Mais um final de tarde de merda, terrível. E depois das 8, 9 ali. Não sei, nem chegou 9, na verdade. Depois das 7, 7h30, começou 6, 7, 25 pra Gravataí. Quando tocou aquela 25 pra Gravataí, eu pensei, tá, não, fudeu, já era. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tem alguém me filmando lá atrás. Eu acho, pelo menos. Tá com o celular assim, ó. Daqui a pouco eu recebo uma DM no Instagram com a foto do Gaspar. Fui.